Você já teve dificuldades de pensar por onde eu começo um corte em camadas? Qual o primeiro passo? Onde eu dou a primeira tesourada? Começo por cima? Começo pelo contorno? Essas dúvidas acontecem. Seja bem-vindo a mais um Encontro Corte Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo, uma sequência de encontros que estamos falando sobre a técnica de camadas. E a noite de hoje vamos falar sobre como dar o primeiro passo, dicas valiosas dessa técnica que é extremamente rica, que uma técnica que as nossas clientes estão requerendo cada vez mais no nosso salão, feita com maestria, entendimento e cuidado. Pode ter certeza que tu vais libertar muitas clientes do secador, da prancha, da escovação, dando possibilidade, não que isso seja um equívoco, mas algumas gostariam de talvez ter mais folga dessas ferramentas, poder usar o cabelo mais natural, amassado, ativando o cacho, usando produtos, deixando secar natural ou com um difusor. É desta forma que eu vou conduzir esse nosso encontro. Vamos para o conteúdo, porque iniciamos a nossa live com uma pergunta, né? Até posso fazer uma afirmação, se tu tens dúvidas, às vezes, de onde iniciar um corte em camadas. Começo por cima, Paulo, qual a medida? Começo por baixo. Como é que eu vou dar norte ao meu primeiro passo? Sempre lembrando que existem algumas questões importantes. Eu estou criando ou estou repetindo? Geralmente esta dúvida que eu lanço no ar, que é por onde eu começo um corte em camadas, vai ser aplicada em uma transformação, ou uma mulher que está com o cabelo há muito tempo sem cortar. Isso é valioso. Existe aquela tua cliente que tu já tem a estrutura de corte, em 2, 3, 4 meses, basta repetir, se assim satisfeita ela estiver. Caso ela não esteja satisfeita com um visual, um cabelo muito longo, e te pede algo novo, ou vem com adora as nossas modelos, vem com uma foto linda como essa, ela tem um cabelo longo, e fala, Paulo, quero camadas dessa forma. Beleza, entendi o que ela quer. Agora vamos para a ação, como eu começo isso? Então, vou passar para vocês, espero ser bem assertivo, lembrando que tem muitos caminhos para se iniciar uma camada, mas a camada côncava do curto ao longo sempre tem que ter um princípio, o fio de cima mais curto que o fio de baixo, crescendo, criando alongamento. E antes de começar a falar por onde eu inicio, eu vou sempre marcar com vocês o que representa a técnica de camadas. Eu preciso ter certeza que eu quero alongamento, remoção de peso, movimento. É esta figura que eu preciso ter, primeiro, a certeza. Aí eu vou definir aonde eu vou começar a minha estrutura, mas que represente exatamente do curto ao longo. A direção será outro assunto. E este assunto nós vamos tratar em outro momento. A direção, Paulo, que direção é essa? Primeiro, sempre camada será do curto ao longo, removendo o peso, alongando o cabelo e a silhueta do rosto, o contorno do rosto, certo? A direção se dará se a minha camada virá triangular, de trás para frente, circular ou oval, da frente para trás, oval num cabelo mais longo, ou se ela será horizontalizada, em mobilidade, mechas móveis, ou numa projeção plana. Também possível de ser identificada a textura horizontal. Eu quero que vocês marquem primeiro e recordem, antes de eu conversar por aonde eu começo, aonde será a minha primeira porção de camadas, aonde ela vai começar, eu não quero que vocês esqueçam, ou vou recordar, que este movimento, este alongamento, veja, não há expansão, não é graduação, isto é camada. Veja como a boneca cria uma figura clássica. Aonde eu vou começar o movimento, eu vou explicar depois. Se será aqui, aqui, aqui ou aqui. Mas o cabelo pode ser mais curto ou muito longo. Porém, o contorno sempre será este. Sempre será este. Uma figura que alonga, uma figura que vai do curto ao longo e que na sensação, ao bater o olho, sempre vai me criar Deixa eu só me posicionar aqui para não... Isso aí. Agora a última porção, vamos me posicionar aqui. Maravilha. Aí, ó. Tá? Veja, observem o movimento que faço com as mãos, o que estou ativando no cabelo e
a figura que os pontos vermelhos criam. Isto, visualmente, eu já tenho que bater o olho e enxergar. Olha lá, camadas. Olha lá, camadas. Eu tenho que bater o olho e eu preciso interpretar. Camadas. Camadas. Do curto ao longo. Este cabelo começa a representar aquilo que vamos fazer com início, meio e fim no nosso corte ao vivo. Por isso utilizo a camada oval, do curto ao longo, mas o comportamento clássico de uma camada. Não há expansão, o peso não se concentra na linha de contorno, o cabelo não expande, o cabelo se alonga. Camadas. Não esqueçam dessa questão. Vamos para o início. Vamos lá. Vou erguer ela aqui para vocês, para ficar mais fácil. Uma tesoura. Muito bem. Vamos trabalhar da melhor forma possível para que vocês compreendam o início de um corte. A primeira questão é, Paulo, eu começo pelo contorno, pelo perímetro ou pela camada? Bom, tu podes iniciar um corte das duas formas. Eu, Paulo Bassani, em 90%, quase 100% das minhas camadas, do meu corte em camadas, executado em modelos ou clientes do meu salão, inicio o corte em camadas, sendo ele médio longo, fechou? Este é o detalhe, se ele fosse mais curto, eu começaria pelo perímetro. Mas estou falando de um cabelo médio longo. E por que eu explico dessa forma? Porque será um cabelo que vou cortar junto com vocês. Então, as peças vão se conectar, a gente está chegando no final do jogo. Final do jogo no sentido de, vamos brindar com um corte ao vivo, tem que conectar. Eu, particularmente, começo com a camada. Depois eu faço o perímetro. Mas se tu tens mais liberdade de começar o corte, fazendo o contorno do corte, para depois criar a camada, está correto, também. Mas, se tu queres criar primeiro a camada, para depois realizar o perímetro, também está correto.